Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Aquino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz em tê-la aqui comigo. Aqui é o lugar onde futuros empreendedores se inspiram a absorver as ideias dos principais livros de negócios em poucos minutos. E se você ainda não se inscreveu, você está perdendo. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai bater um papo bem legal. Eu vou revelar para vocês um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, gente, que é assistir filmes. Não só filmes também como séries, mas filmes principalmente voltados para negócios ou que tenha algo que traga grandes lições para agregar. Por isso, gente, eu trouxe aqui algumas dicas bacanas de filmes para que você possa entender cada vez mais o mundo dos negócios. Prometo para vocês que eu não vou dar muitos spoilers, eu vou falar apenas algumas lições que esses filmes trouxeram para a minha jornada como empreendedora, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito nessa trajetória. Bem, empreender a gente já sabe que é uma tarefa, além de desafiadora, envolve vários componentes. Para começar um negócio e maximizar as chances de sucesso, é preciso ter uma boa ideia, entendimento de mercado e muita, mas muita persistência. Na jornada também é essencial contar com conhecimentos certos, principalmente se você tiver aí um mentor para te mentorear nessa jornada. Assim fica muito mais fácil você se desviar das armadilhas, por você entender que essa trajetória vai exigir muito esforço pessoal. Nesse sentido, ter preparação é muito importante. E uma das melhores maneiras de você compreender o mundo dos negócios é através dos filmes, sejam eles de ficção ou baseados em fatos com histórias de grandes personalidades que alcançaram sucesso profissional. Enfim, gente, já diria aquele ditado: aprender com os nossos erros é doloroso, mas aprender com os erros dos outros é muito melhor. Então, assim, pega um pouco de cada um, usa essas histórias inspiradoras e adapte ao seu negócio. E foi pensando em tudo isso que eu selecionei uma lista com 10 indicações da Forbes que promete te inspirar na sua trajetória como empreendedor. Então vem comigo porque o vídeo de hoje vale cada segundo. Já se sabe que o Wall Street se tornou um dos temas preferidos de Hollywood desde a crise imobiliária norte-americana que se espalhou pelo mundo em 2008. De lá para cá, gente, diversos diretores se dedicaram a diferentes pontos de vista sobre o tema, seja em longas de ficção ou documentários ou séries, não importa, gente. Por isso, analisando aí esse conceito, analisando esse ponto de vista, a minha primeira dica é o filme A Grande Aposta, que tem aí chamado muita atenção, especialmente porque explica de forma didática, até para os mais leigos, o que aconteceu na crise imobiliária norte-americana que se alastrou pelo mundo em 2008. Esse filme, gente, ele é bem legal, ele vem assim com um tom de comédia. O filme é dirigido por Adam McKay e o longa conta a história de investidores que tentaram e que conseguiram ganhar dinheiro ao prever uma crise que ninguém esperava. Os recursos narrativos vão desde colocar Margot Robbie em uma banheira para explicar o que é apostar contra um banco, a usar um chefe Anthony Bourdain para traduzir algumas das estratégias do banco por meio de analogias gastronômicas. O filme é bem legal, gente, embora eu esteja dando aí alguns spoilers, mas esses dois momentos do filme, ali você já começa a pegar e você começa a fazer links, você começa a analisar, observando que, claro, o autor ele meio que tenta de forma provocativa, mas ali você já começa a tirar grandes lições. E você precisa ficar atento, tá? Para que você observe essas duas cenas. Tudo se passa com um pouco de dose de ironia e também de crítica. Uma coisa é certa, gente, vale a pena assistir. A segunda dica da Forbes é o filme Trabalho Interno, que é tão didático quanto o filme Grande Aposta. O filme, gente, foi vencedor do Oscar de melhor documentário em 2011. E toda a trama narra como esse grupo de executivos deram início à crise imobiliária de 2008. E mesmo depois que essa bolha estava prestes a estourar, gente, as mesmas instituições continuavam usando todas as suas forças financeiras e políticas para evitar a falência e também processos danosos. O filme, narrado por Matt Damon e também o diretor Charlie Ferguson, entrevista inúmeros políticos, economistas e investidores como o bilionário George Soros e até alguns dos envolvidos no escândalo. O documentário expõe de uma forma muito direta como aconteceu, como se deu, como essa crise se formou. A terceira dica da Forbes é o filme O Lobo de Wall Street,
E esse, gente, é um filme de 2013, ele é um filme mais recente. E esse filme, gente, foi um sucesso de bilheteria. Não poderia ser diferente, né? Já que é total atuação do brilhante Leonardo DiCaprio. E esse filme, gente, narra a história de Jordan Belfort, que é um dos executivos que fez muito sucesso no final dos anos 80 nos Estados Unidos. O longa conta como Belfort acaba perdendo seu emprego em uma corretora em Wall Street e consegue encontrar uma saída rápida e lucrativa para o seu desemprego. Gente, além de toda a expertise de Belfort, também dá para notar o poder de persuasão que ele tem. Gente, e aí a gente percebe o seguinte, tá? O poder de persuasão dentro desse meio é a veia do negócio. E esse filme nos ajuda a ter bastante argumentos, a ter bastante improviso. Gente, porque uma coisa que fica clara é como Jorge Belfort estava sempre atento, como que ele sabia exatamente quais eram os próximos passos. Gente, ele tinha habilidades incríveis. O filme também, gente, revela um outro lado, como o investidor, que é interpretado por DiCaprio, utilizou-se de artimanhas mais escusas possíveis para conseguir comprar um estilo de vida invejável, como festas, mansão, iates e outras mordomias. E o que poderia ser um drama devastador sobre o mercado financeiro é, na verdade, uma comédia extremamente irônica sobre os bastidores do mundo dos investimentos. O filme, gente, vale muito a pena assistir. Assim, eu não tô aqui para aplaudir que o DiCaprio é o personagem do DiCaprio, mas tem muitas coisas que você pode aprender com ele e, claro, levar para o mundo dos negócios. A quarta dica da Forbes é o filme A Corporação. Ele é um filme já bem antigo, gente, de 2003. É um filme que foi difícil eu conseguir encontrar, acredito até que você possa encontrar no YouTube. E ele não é bem um filme, gente, ele é um documentário canadense que trata histórias da definição de todos os princípios éticos da história e o surgimento dessas empresas, como foi a primeira revolução industrial e como foi também essa mudança de paradigma da economia. É um documentário, gente, que ostenta tons muito críticos em relação ao que ele chama de a corporação, como a igreja naquela época, na monarquia antigamente, e também das empresas, as grandes corporações que têm um papel tão importante para a sociedade que muitas vezes pode até decidir o seu rumo e muitas vezes sem nem que as pessoas saibam. Olha que interessante. E esse documentário nos provoca até que ponto devemos nos questionar e lutar contra esse sistema opressor em que vivemos. Sabe, gente? Então, vale muito a pena. Ele entra, inclusive, na questão da democracia, na participação civil da sociedade, nas mudanças de modelos atual de desenvolvimento. Ele cobra principalmente a questão da transparência, da prestação de conta, de uma transformação mais efetiva. Gente, o documentário é um baile de crítica, é um documentário muito importante para, no mínimo, a gente entender qual que é o papel das grandes empresas no cotidiano das pessoas comuns, para que a gente possa perceber o que está por trás de tudo isso, tá, gente? Então, é um filme que você precisa muitas vezes rever 2 vezes para que você entenda melhor. No meu caso, foi assim, e eu convido vocês também aí, então fica a dica. A quinta dica da Forbes é o filme Margin Call, O Dia Antes do Fim, que é um filme de 2011, gente. É um filme bem interessante, onde ele mostra toda a crise de 2008, como tudo aconteceu. O filme basicamente direciona a gente para diversos pontos de vista, para que a gente entenda como que a crise tornou-se um dos assuntos preferidos de Hollywood ao falar de Wall Street. E o longa aborda a rotina de um grande banco nos Estados Unidos, um dia antes da bolha imobiliária estourar. E ali já fica claro, já fica evidente para alguns executivos antes de se tornassem públicos. E esse filme ele é indicado à produção de melhor roteiro original. Ele mostra como quase tudo aconteceu em Wall Street, como Wall Street é debatido em meio a portas fechadas, muito antes até do que a população ou mesmo o governo americano tivesse ideia de tudo o que estava acontecendo. A sexta dica da Forbes é o filme Wall Street, Poder e Cobiça. Esse já é um filme mais antigo, é um filme de 1987. Sem sombra de dúvida, gente, esse é uma das principais referências de Hollywood quando o assunto é mercado financeiro. O personagem Bud Fox, que é estrelado por Charlie Sheen, é um corretor da bolsa que descobre as regalias que o mundo das ações pode trazer para se tornar o novo pupilo do bilionário Gordon Gekko, que nada mais nada menos é o autor Michael Douglas.
E aí, gente, até inclusive nesse filme, Michael Douglas, ele ganhou o Oscar de melhor ator. Bud Fox não demora muito para perceber todas as estratégias ilegais que o alto investidor se mete para aumentar sua conta bancária. E Wall Street, gente, é uma verdadeira parábola de como saber seus limites em meio ao que o dinheiro é tão importante e como ele traz tantos benefícios. Mesmo que fique claro a má conduta de Greco, que é o Michael Douglas. Inclusive, gente, é nesse filme que tem aquela famosa frase, ganância é algo bom, que é justamente reproduzida por jovens corretores. Então é um filme bem legal, é um filme bem antigo, mas é um filme que tem muitas lições aí para trazer pra gente, principalmente no mundo dos negócios. E a sétima dica da Forbes é o filme O Capital. Esse já é um filme francês de 2012 e ele, gente, é um drama que busca expor as origens e consequências da crise econômica e as responsabilidades moral das instituições bancárias nas vidas do cidadão comum. O longa conta uma história sobre o devastador mundo do capital, guiado por um ambicioso chefe dos mais importantes bancos da Europa, cujos limites para a riqueza e poder são totalmente desconhecidos. Esse é um filme estrelado por Mark Trunill, que é um executivo de um grande banco europeu que acaba sendo eleito CEO pelo Conselho Executivo para tampar um buraco enquanto a empresa passa por um processo de reestruturação. Trunill, no entanto, fica deslumbrado pelo bônus bilionário e também pelas regalias, como jatinhos, hotéis de luxo, a qual seu novo cargo tem acesso. E essa trama, gente, é uma trama do brilhante cineasta do Costa Gravas, usa para falar o dia a dia de luxo dos altos executivos. E ele também aborda como as relações econômicas entre as potências econômicas. É um filme cuja temática é totalmente voltado para o capitalismo em sua essência. Então é um filme muito interessante para a gente entender melhor. E o filme ele retrata como as grandes corporações e a corrupção do mercado de capital. Durante o longa fica clara a influência das organizações norte-americanas e japonesas sobre as decisões tomadas pelos bancos franceses. E esse é um filme que você precisa parar para entender. É um filme que traz muita sutileza, inclusive ele é cheio de metáforas e é preciso até atenção para você poder entender o que os símbolos nos quer dizer. Um dos exemplos, gente, basicamente em uma das primeiras cenas do filme, ele mostra o Jack Marmed jogando golfe. Ali a câmera, se você observar, focaliza muito mais o banqueiro arremessando uma tacada na bola de golfe. E logo a seguir, você começa a perceber que ela cai paralisando no chão. É como se ali você percebesse uma metáfora onde a bola de golfe é a figura do mundo manipulado pelas personas do capital financeiro. É bem interessante. Então assim, gente, ele é um formato thriller, então é basicamente um filme de suspense e não poderia ser diferente, né? O formato daquele cineasta brilhante que é o Costa Gravas, que é totalmente o estilo dele, né? Que é um jogo de intriga nas esferas de poder, enfim, é um cara brilhante. As relações pessoais nesse filme são totalmente meras abstrações, né? Foca como o próprio capital, o dinheiro e as dimensões fictícias, ou seja, ele leva basicamente por um cunho mais ou menos fantasiosa. E aí ele vai compor diversas relações interpessoais, sem contar, gente, que esse é o último filme do cineasta grego. Então, ou seja, ele usou todo o seu brilhantismo, porque a gente sabe que ele é especialista em capitalismo, toda essa coisa voltada aí de mais ironia, para que você possa refletir muito mais sobre os grandes temas voltados para a economia. Enfim, gente, o filme vale muito a pena para você entender mais o mundo dos negócios. Convido vocês a assistir. A oitava dica da Forbes é o filme Capitalismo, uma história de amor. É um filme de 2009 e Capitalismo, gente, denuncia como aconteceu toda aquela forma escandalosa, como ele envolve aquela época do presidente George Bush, como alguns maquinatas por detrás daquelas grandes corporações norte-americanas, como que eles enriqueceram vertiginosamente. E nesse momento ele também envolve tudo voltado em face dessa situação absoluta da ruína financeira, de que estava tudo ruindo lá nos Estados Unidos. E no filme a gente vê muito testemunho de algumas dessas famílias, como elas estavam entregando seus bens, como elas estavam se sentindo assaltadas
executada pelo governo. Gente, ali é um filme muito reflexivo, sabe? E o escritor faz com que você verdadeiramente entenda como tudo isso aconteceu, de forma muito inteligente. Então ele traz a gente para a realidade de tudo que essas famílias viveram. Por isso que ele busca o testemunho de várias famílias. E ele filma justamente no ato do que tudo está acontecendo, como elas estão perdendo seus pertences, como elas estão entregando as suas casas, como elas inclusive tinham que limpar as suas casas para poder entregar para o governo. Gente, o cúmulo da humilhação, sabe? Assim, o Michael denuncia tudo. Ele inclusive mostra no filme como uma estranha lei que permitiu que assim grandes empresas tivessem seguros de vida dos seus empregados e ganhavam muitas vezes apólices de seguros bilionários e não dava nenhum benefício a esses familiares. Sabe assim, faz você ficar assim, cara, isso aconteceu, sabe? É um pouco chocante, é um soco no estômago para você entender como que as coisas acontecem muitas vezes sem as pessoas nem se darem conta, sabe? Elas são, como que é? Aquelas mensagens sinuosas que eu falo sobre as campanhas de marketing, publicidade, muitas vezes ele mostra no documentário como que as famílias tinham acesso àquelas informações que elas eram 24 horas por dia na televisão, fazia com que essas famílias muitas vezes fossem até essas instituições e fizessem esse processo de venda da casa, desses seguros. Gente, é uma coisa que faz a gente pensar. Enfim, todo esse foco do filme acontece no período de transição entre o governo republicano, o George Bush, e o de Barack Obama. Então, a principal crítica do Michael Murrow é sobre as falcatruas políticas e econômicas que justamente culminaram com que acontecesse tudo isso. E ali o diretor descreve como o maior roubo da história dos Estados Unidos, né? A transferência de dinheiro aos contribuintes para essas instituições financeiras privadas. Enfim, gente, é um filme que verdadeiramente vai deixar aí você em choque. Como que essas coisas acontecem que a gente muitas vezes nem percebe que a gente está sendo levado para isso. É muito importante para a gente poder entender. A nona dica da Forbes é o filme Trocando as Bolas. Já é um filme muito antigo, eu acredito que quase todos vocês já devem ter assistido. É um filme de 1983, que é um filme, basicamente, gente, é um formato de comédia, né? Uma comédia com o Eddie Murphy em Wall Street, que um dos magnatas lá de Wall Street encontra um mendigo na rua. E esse esperto mendigo, que é estrelado pelo brilhante Eddie Murphy, mostra como situações as mais bobas possíveis pode levar a vida por diversas bifurcações. E aí ele mostra um formato de um jogo onde dois bilionários fazem um pacto ali, e a comédia com Eddie Murphy, iCrude, pode até parecer boba em uma primeira leitura assim, mas se você parar para assistir, você vai ver que traz diversas lições. Enfim, gente, o filme acontece onde dois bilionários, que são os irmãos Duke, eles fazem uma aposta para que um bem-sucedido investidor do mercado financeiro, o iCrude, troque de lugar com um malandro de rua, que é o Eddie Murphy, para ver o que acontece. O longa é inspirado em um conto de Mark Twain, que, no entanto, ele vai muito além da trama, que aparentemente é uma trama infantil. No filme, ele mostra que, como o desinformado Billy Ray, que é o Eddie Murphy, consegue perceber que como que os milionários cometem uma série de irregularidades sem se preocuparem com o que estão fazendo. Ou seja, gente, o fato deles achar que tem dinheiro, eles podem fazer tudo o que quiserem, inclusive brincar com as pessoas. Então, no filme, os irmãos Duke foram inspirados nos irmãos Hutt, que entre os anos de 70 e no final dos anos 80, eles tentaram controlar o mercado financeiro da prata de forma fraudulenta. O filme é bem legal e assim, no final é que você começa a gostar mais ainda do filme. Então eu convido vocês a assistir, é uma excelente dica aí. E por fim, a 10ª dica é o filme Grande Demais para Quebrar. Esse já é um filme de 2011 e, diferente da maioria dos filmes sobre tema, essa já é uma produção da HBO e é um filme que ele mostra para a TV o lado do governo americano na crise de 2008. Ou seja, quando o secretário do Tesouro naquela época, o Henry, fica a par da bolha imobiliária e da crise que está por vir. Embora seja supostamente uma história de ficção baseada em fatos reais, traz inúmeros nomes importantes do mercado americano, eles são interpretados no formato de longa, pelo bilionário Warren Buffett. Enfim, gente, esse é um filme para você entender um pouco mais como que aconteceu a crise imobiliária, como que aconteceu todo esse processo lá da bolha imobiliária de 2008.
E aí, curtiu? Eu espero que essas 10 indicações possam te ajudar a absorver as mensagens mais relevantes possíveis e guardar lições tão importantes para o mundo dos negócios, para você levar para o seu empreendimento, para que você possa ter muito sucesso nos seus projetos profissionais. E se você conhece algum filme que você assistiu e que você poderia compartilhar aqui com os outros empreendedores, gente, não esquece de escrever e deixar sua dica aqui embaixo, que eu tenho certeza que assim como você e os outros empreendedores vão amar saber. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!